Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a essa aula e o assunto que nós vamos falar agora são as fórmulas no Excel. Nós resolvemos gravar essa aula porque existem muitas pessoas com dificuldade em criar novas fórmulas no Excel. Eu preparei uma planilha aqui que trata do assunto de recrutamento e seleção. Deixa eu aumentar aqui a fonte para você visualizar bem a respeito do assunto que nós vamos praticar nessa planilha, porque isso é fundamental. Tá? Você não pode começar uma planilha sem ter ideia da regra de negócio que você vai colocar dentro dessa planilha. O Excel é matemática, então se é matemática, uma ciência exata, e se é exata, você precisa dar parâmetros e variáveis para que ele calcule as regras de negócio com exatidão, né? Lembrando que nós estamos dentro do ambiente empresarial e não temos espaço para erro. Então aqui é o seguinte, nessa primeira aula desse assunto, né, depois é claro que nós vamos trabalhar outros aspectos, eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Eu montei isso daqui de acordo com alguns procedimentos que já existem dentro da empresa. Por exemplo, aqui eu tenho meses, janeiro, fevereiro, março, dezembro, tá? E vagas fechadas no prazo, número de vagas, vagas fechadas com atraso e o número de vagas. Então, quer dizer, já existem outros processos por trás disso daqui, tá? Que foram os processos de fechamento, que catalogaram todas as vagas que foram fechadas, quais que foram com atraso, quais que não tiveram atraso, e foram lançados aqui. Então, quer dizer, essa planilha já é uma planilha na frente, né? Já é uma planilha que depende do resultado de outras planilhas. Então, é fundamental que a gente entenda isso, porque tem muitas pessoas que me perguntam assim, Alexandre, como é que eu começo a desenvolver uma planilha? Eu vou lá, faço tudo, faço tabela dinâmica, faço formatação condicional, eu crio uma série de coisas, mas na hora de desenvolver uma planilha do zero, eu tenho muitas dúvidas. Bem, você tem que pensar no seguinte, do que essa planilha vai precisar para dar o resultado que você tanto espera. Então é isso aqui, eu estou te dizendo, já existem processos para trás que catalogaram todas as vagas e me entregaram os números dessas vagas. Então agora eu quero saber o percentual no prazo e o percentual com atraso e depois já montar aqui ó, um mini dashboard, vamos dizer assim, para poder me dizer o total de números de vagas de 2019, porque essa planilha é uma planilha para 2019, e o percentual de vagas no prazo e com atraso. E depois eu posso melhorar mais ainda, eu posso botar formatação condicional para me dar os alertas, eu posso colocar um gráfico, né, qual é o melhor tipo de gráfico. Então a gente vai falando sobre isso. Hoje eu vou falar a respeito de fórmulas. A primeira coisa que eu e você precisamos entender quando pensamos em fazer uma fórmula em Excel é nas regras de negócio e na matemática por trás disso. Então, primeiramente é o seguinte, o que eu quero fazer? Calcular o percentual de vagas no prazo, ou seja, é o que esse número aqui ó, de fechamentos no prazo representa em relação ao geral de vagas fechadas. Então, veja que eu não tenho aqui uma coluna ou uma célula que tenha o total de vagas fechadas. O total de vagas fechadas no mês de janeiro corresponde à soma do fechamento no prazo com o fechamento em atraso. Então, isso daqui é o meu total. Agora, o que isso daqui representa da soma desses dois? Então, para isso, para eu chegar nesse resultado, eu tenho que primeiramente saber como calcular uma porcentagem de um determinado valor. Então, sempre vai ser assim. Ó. Deixa eu fazer uma pequena planilha aqui no cantinho, aqui, botar umas bordinhas aqui para ficar bonito. Deixa eu pegar uma cor bonita aqui e o contorno interna e ok. Então, vamos dizer que eu tenha um valor aqui, ó, esse valor aqui, 1.000, tá? Eu vou colocar aqui o valor 10. Quanto significa o valor 10 em relação a 1.000 na sua porcentagem, né? Ou seja, eu quero calcular o que isso daqui significa em porcentagem em relação ao valor 1.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo aqui. Ó. Eu vou pegar o valor menor, que eu quero saber o seu percentual, e vou dividir pelo valor maior, que é o total geral. Vou dar um Enter e ele já fez o cálculo aqui para mim.
Agora, o que está faltando? Colocar isso em porcentagem. Se eu clico aqui nesse sinalzinho de porcentagem, o que vai acontecer? Ele vai me dar um percentual aqui inteiro, né? Se eu clicar aqui nessa setinha onde eu tenho mais formatos e escolho o formato de porcentagem, ele vai me dar com 2 casas decimais. Logo, então, quando eu colocar aqui um valor, por exemplo, 99, por cento de 99 de 1000, né? Quero saber o percentual, ele vai me dar aqui as casas decimais. Então, basicamente é pegar o número e dividir pelo total e logo colocar em formato de porcentagem. Então é isso que a gente vai fazer aqui, só que aqui vai ser um pouquinho mais detalhado, por quê? Porque eu não tenho esse total. Eu tenho esse total, mas é a soma desses dois. Então a gente vai ter que somar e depois calcular a porcentagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer esse cálculo por partes, tá bom? Então a primeira parte vai ser uma soma. Soma de quê? Soma desses dois aqui, ó. Fechei parênteses e dei Enter. Beleza, 19. Tá, então agora eu já tenho o total. Tá vendo como é que é por etapas que você pensa? Então, eu sei a solução para o negócio, mas eu penso em etapas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou agora calcular a porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem vai ser o valor menor dividido pelo valor maior, né, no total, e depois formato de porcentagem. Então, aqui eu já tenho o total. Só que eu tenho que, antes de fazer a soma, fazer a divisão. Então, vou clicar aqui antes do soma e vou clicar aqui no meu valor de fechamento de vagas. Olha lá, tá vendo? C7. E aqui eu vou colocar uma barrinha, né, que é a barra da divisão. Alexandre, você colocou espaço entre lá na barra, né? Tem necessidade? Não, não tem. Eu só coloco aqui para você poder visualizar melhor. Então, agora o que eu já fiz? Já fiz o valor menor dividido pelo total. Então, eu já tenho aqui um decimal com várias casas decimais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui em formato de porcentagem. Aqui ele já coloca com 2 casas decimais. Eu posso usar essa setinha aqui para tirar uma casa e ficar com apenas uma casa decimal. E se você quiser o número inteiro redondo, pode tirar as 2 casas. Eu vou deixar com uma. E dá um clique duplo aqui no cantinho e já vai fazer isso para todo mundo, né? Vamos fazer agora o percentual com atraso? É do mesmo jeito. Então, agora, como eu já estou mais experiente, o que eu vou fazer? Igual, vou clicar aqui no fechamento com atraso, né, que é o total de vagas com atraso. Vou usar dividido por soma, tá? Soma, note que a função soma só tem igual quando ela inicia. Depois que eu já iniciei a fórmula, é só usar a função. E eu vou marcar esses dois aqui, ó. Fechei parênteses. Beleza, e dei Enter. Então, eu já tenho agora um resultado em decimal. Só falta agora eu colocar o formato de porcentagem e diminuir uma casa decimal. Clique duplo aqui no cantinho e ele já fez aqui o resultado para todo mundo. Ou seja, eu chego à conclusão com isso aqui é para você que tem dificuldade com fórmula, que eu preciso conhecer as regras de negócio. Eu tenho que entender um pouquinho de matemática, que não é difícil. Ah, mas eu sou de humanas, gente, mas um pouquinho só, não é muita coisa não, não pensa que você vai ser um matemático. É um pouquinho só para poder dar vida ao seu negócio, melhorar as suas planilhas. Na próxima aula, nós vamos calcular esse resultado total de fechamentos para o ano de 2019. Nós precisamos saber o percentual total de vagas fechadas no prazo e de vagas com atraso. Além disso, nós vamos implementar um gráfico para poder dar demonstração e visibilidade dessa planilha e desses números. E vamos continuar ainda no assunto de fórmula. Um grande abraço para você, beijo no coração e eu te espero na próxima aula.